Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como pensar uma economia diferente que inclui, faz bem e humaniza? É possível colocar em prática um modelo econômico novo? Hoje no Religare nós vamos falar sobre economia repercutindo o chamado do Papa Francisco a jovens economistas de todo o mundo. Eu recebo no estúdio Wander Luiz Aguiar. Ele é professor do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Flávio, muito obrigado. Participe do programa e envie uma pergunta sobre o tema de hoje para o nosso convidado. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 319-9642-8473. E esse é o último programa ao vivo do ano, então aproveite, participe. Você pode rever este e outros programas do Religare no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Ô Wander, como é que você recebeu esse chamado do Papa Francisco a jovens economistas de todo o mundo para pensar uma economia nova, um novo modelo econômico? Flávio, em princípio eu acho que o chamado veio na hora certa, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva, né, a gente percebe que agora no século, né, nesse início de século, nós estamos voltando aí ao mesmo cenário que viveram no século XIX. Né? E que cenário é esse? Qual é a preocupação do Papa, né, em função do que a gente está vivendo agora? Né? Então, lá no final do século XIX, a situação para os países desenvolvidos europeus se tornou insustentável, né? Isso em função do capitalismo que ganhou grande força, né, nos séculos 16, 17 e 18, e a acumulação de riqueza chegou a um ponto que não se sustentava por si. Né? E foi preciso haver intervenção do Estado lá na época e tal. Né? E que ponto é esse? Para cada 7 unidades de riqueza produzida, 6 estava na mão do capitalista, apenas uma na mão do Estado. Né? Eu peguei para analisar vários países desenvolvidos, um deles foi a Inglaterra. Concentração. Uma enorme concentração. Né? Então, quer dizer, né, lá, por exemplo, mais de 50% das pessoas extremamente pobres, né, e o capital concentrado na mão de 10% das pessoas, né, 90% dos imóveis na mão do capital imobiliário e as pessoas não tinham casa. Né? Então, lá, o governo resolveu taxar as grandes riquezas, mais especificamente a questão da herança, né? E com isso aí deu uma melhorada, mas não foi suficiente, né? Mas logo depois vieram as 2 grandes guerras, né? No início do século XX, e acabou planificando, nivelando todo mundo por baixo. Foi uma destruição muito grande lá nos países europeus, na Inglaterra em particular. Então, esse cenário de final do século XIX, início do século XX, você identifica que a gente vive agora uma situação semelhante? Exatamente. Esse, pelo que eu percebi, né, lendo alguns documentos pontifícios, né, alguns termos postos nesses documentos, é exatamente essa a preocupação do Papa Francisco e o cenário que o leva a fazer esse chamamento agora. Né? Então, quer dizer, de repente não se sabe para onde ir, né? Mas sabemos que o caminho para onde estamos indo não é o bom, né? Nós temos que descobrir um outro caminho. Esse evento é para março de 2020, não é? Depois há um outro convite para educadores em maio de 2020 e nós acabamos de concluir um sínodo para a Amazônia. Como é que você articula esses 3 chamamentos do Papa Francisco? É uma preocupação com a situação do mundo? Seguramente. Né? Seguramente. Quando a gente percebe hoje, no século XXI, que mais de 80% da riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas, e que os estados estão pobres e não podem fazer nada pelos mais pobres, né? A gente entende que
a coisa não vai dar certo, né? Isso porque os donos do capital, eles não estão preocupados com as pessoas mais pobres, eles não estão preocupados em resolver o problema dessas pessoas, né? Então eu vejo esses eventos como uma articulação, como um movimento social em que o Papa ele lidera esse movimento, é um movimento extremamente bem planejado, né? Segundo ele mesmo, as coisas estão muito bem articuladas, né? Não pode se falar dos problemas das pessoas, das comunidades, do meio ambiente separadamente. Quando você mexe em um, você mexe no outro, né? Quando ele está se preocupando com a Amazônia, né? A Amazônia ela não é um patrimônio exclusivamente brasileiro e nem fronteiriço, né? Aí a gente tem os rios voadores, né? Então, quer dizer, é por causa da Amazônia que nós temos um clima ameno em boa parte do planeta, né? Se acabarmos com a Amazônia, esse ar-condicionado natural, ele acaba também, né? Então, quer dizer, está articulado, né? E nesse momento, o Papa propõe esse encontro para o mês de março, convidando os economistas jovens, né? Sim. Muita perspicácia, no meu entendimento, né? Eu gostaria de ser jovem para estar lá também, né? Infelizmente passei dessa idade, né? Porque ele colocou um limite, né? De 35 anos. 35 anos. Mas por quê? Porque não se faz essa mudança em tempo curto. Então, ele está querendo conversar com pessoas que serão protagonistas dessas mudanças, né? Daí esse limite no meu entendimento, né? Sim. Mas logo depois, no mês de maio, ele convida os professores, né, isso do planeta, né, para discutir as grades dos cursos, das gerenciais, né? Qual é o tipo de gestor que o mundo está formando, né? E aí a gente escuta determinadas coisas, né? E você trabalha no Instituto de Ciências Gerenciais. Eu trabalho no Instituto de Ciências Gerenciais, né? E aí, quer dizer, eu me sinto responsável também por essas mudanças, pelo menos em parte, né? Mas escuta, dizendo que precisamos preparar o aluno para o mercado, né? Não, nós temos que preparar o aluno para o mercado. Mas eu sempre me questionei, mas será que o mercado está certo? Preparar o aluno para o mercado? Né? Ou preparar o mercado para um novo mundo? Tá vendo? Porque esse é o chamamento do Papa Francisco, né? Então, talvez tenhamos que mudar a maneira de perceber o próprio marketing dentro da universidade, né? Ao invés de preparar o aluno para o mercado, de repente preparar alguém que possa mexer nesse mercado. Porque o mercado, segundo o Papa, e eu concordo, né? Ele não está dando certo. Ele é muito bom para fazer crescer, ele é muito bom para acumular, mas ele não é bom para distribuir. A PUC Minas, através do ICEG, do Ânima, promoveram no dia 11 de novembro, ou seja, hoje exatamente, eles promoveram o seminário intitulado Economia de Francisco. Você foi um dos conferencistas, né, dos debatedores. O professor Armindo Teodósio, ou Theo, né, como nós o conhecemos, né, falava que essa questão de discutir economia não é um problema de direita ou de esquerda. Não é? E o debate hoje é tanto isso, é tão por aí, né, direita, esquerda. Como é que você pontua a necessidade de pensar a economia para além dessa dicotomia de direita ou de esquerda, tão pequena, não? Eu acho que a economia deve ser pensada em função do bem comum. Sabe, em função do bem comum, né? O próprio Papa Francisco, ele fala em seus documentos na importância de dividir, né, nos pecados de concentrar, né, e na questão do dogma, que é o que a gente acaba vivendo hoje, né? Então, quer dizer, o mercado prega que nós temos que produzir e temos que consumir para a roda girar, né? Isso aí é um outro problema que a gente vive, independente de esquerda ou direita, né? Porque eu penso, né, que a visão política ela acaba interferindo na visão econômica, mas são esferas diferentes também, né? Então, quer dizer, dá para você ser de esquerda e pensar uma economia mais humana,
Né? E dá para você ser de direita e pensar na economia mais humana também. Né? Por exemplo, o capitalismo, né, defendido pelas direitas do meio do século XX, ele beneficiou muito, né? Houve um crescimento muito grande, foram os 30 anos gloriosos, né, dos países em desenvolvimento, então, houve um crescimento muito grande, desenvolveram modelos com base nesse tipo de crescimento que hoje não se sustentam mais. Né? Então, quer dizer, independente de ser de direita ou de esquerda, a economia não pode ser em função da acumulação na mão de poucos. Né? Tem que... Qual seja o princípio político. Independente. Né? Então, quer dizer, tem que ganhar, tem que multiplicar, mas também tem que dividir. Né? E o que a gente vê hoje, principalmente no capitalismo neoliberal, outro dia em conversa com um colega, ele pegou e me mostrou no computador, falou assim, não, o capitalismo ele é excelente. Olha aqui, você quer ver a partir de quando? De 1400? Vamos pegar aqui todos os países aqui a partir de 1400. Aí ele foi lá no programinha dele, lá, assim, de computador, e falou assim, olha que essa bolinha é o tamanho do país. Aí olha pra você ver como é que a China, aqui, quando chegou o capitalismo na China, olha como é que cresceu, olha o tamanho da bolinha, a posição da China agora, tá certo? Mas a gente, inclusive, tem que escolher, né? O que é desenvolvimento, na verdade? Será que é um crescimento econômico concentrado, como há na China, com milhões de escravos? Né? Tá certo? Será que é isso que a gente quer? Né? Porque as pessoas, às vezes, traduzem o crescimento, né? Traduzem os benefícios do capitalismo simplesmente como crescimento econômico do país. Aí eles pegam o PIB e falam assim, olha para você ver o PIB como é que está agora. Tá certo? Mas o PIB tem que andar junto com o índice de Gini. Tá certo? Por quê? Tem que ter um crescimento e tem que ter uma distribuição. Né? Então, nós não podemos ter muitas desigualdades. Porque são essas... E o caso do Chile, não? Para a gente também conversar um pouco. Mas, assim, vamos até aproveitar, vou chamar o intervalo agora para a gente falar desse caso e de alternativas. Né? E você tem umas propostas a trazer para nós, são bem interessantes. Hoje, no Religar, eu recebo o professor do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas, Wander Luiz Aguiar. Nós estamos falando sobre economia integral, chamado do Papa Francisco, para discutir um novo modelo econômico. Você pode participar do programa enviando perguntas pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 31, que é o código de área aqui de Belo Horizonte, 99642-8473. Hoje é o último Religar ao vivo, aproveite para participar. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.